Olá pessoal, meu nome é John Wilder e hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar as funções soma, soma-c e soma-cs, certo? Vamos começar então pela função soma. Vou digitar aqui alguns valores para serem somados, certo? Bom, agora como eu vou somar esses valores? Utilizando então a função soma, certo? Para utilizar a função soma, basta entrar com o sinal de igual dentro de qualquer célula aí, tá? Toda fórmula e função começa com o sinal de igual. Depois disso, é só digitar o nome da função e apertar a tecla Tab. Olha só, a função soma, ela pede como parâmetro, ou seja, o que nós devemos passar para ela funcionar, alguns números, certo? Ou seja, um intervalo de números ou números, certo? Vou explicar melhor mais para frente como funciona isso. A princípio, nós queremos somar um intervalo, então basta eu selecionar aqui este intervalo, certo? Bom, quando eu seleciono um intervalo, isso significa que eu tenho lá a minha primeira célula sendo C5, olha só, que é o número 52, e esses dois pontos aqui no meio significa até C11, olha só, ou seja, até o número 96. Então esses dois pontos significa até, nesse contexto aqui, tá? Ou seja, eu tenho então um intervalo que vai ser somado. Feito isso, eu vou fechar aqui os parênteses e dar um Enter. Pronto, pessoal, 370, desculpe, isto é o resultado da soma que nós acabamos de realizar. Uma dica aqui também para editar a célula é clicar duas vezes, certo, em cima da célula, ou apertar a tecla F2, também dá para editar a célula com a fórmula, certo? Bom, se eu tivesse agora valores que não são intervalos, mas valores que estão em células não contíguas, ou seja, em células afastadas. Tá aqui então. Como eu faria essa soma? Vou colocar aqui soma, tá? E agora vamos realizar essa soma, que eu vou deixar soma de intervalo e soma de células, tá? Bom, pessoal, como eu vou fazer então a soma desses números aqui? É muito simples. Vou então apertar aqui a tecla de igual, digitar o nome da minha função, apertar a tecla Tab e agora sim eu posso entrar com os números. Nesse caso então, não é um intervalo. E como não é um intervalo, eu não posso utilizar os dois pontos, que significa até. O que eu vou utilizar aqui é o ponto e vírgula, que significa que eu vou somar valores separados e não intervalos, certo? Vamos lá. Meu primeiro número então seria esse. Vou apertar agora o ponto e vírgula, que seria esse. Vou apertar novamente o ponto e vírgula. Olha só, agora o parâmetro aqui é o número 3, ou seja, o terceiro número. Vou selecionar o terceiro número, vou selecionar o quarto número e vou selecionar o quinto número. Bom, não tenho mais números para serem selecionados, vou fechar os parênteses e apertar a tecla Enter. Olha lá, pessoal, tem então aqui a soma dessas células que estão separadas, certo? Se eu quiser ver aqui eu editar a minha fórmula, é só posicionar aqui na célula e apertar a tecla F2, certo? É bem simples, pessoal, essa função soma. Agora vou mostrar para vocês como utilizar a função soma-c e soma-cs. Olha só, eu tenho aqui uma planilha bem simples, certo? Que é uma planilha de vendas. Então tem o vendedor, mês e quantidade de vendas. Suponhamos que eu queira saber qual foi o total de vendas no mês de janeiro, fevereiro, março e abril.
Como eu faço isso, pessoal? Eu faço isso utilizando a função soma-c. Vamos ver quais são os parâmetros que essa função soma-c solicita. Então, para isso, em janeiro aqui, eu vou deixar posicionado na quantidade, apertar a tecla de igual aqui e digitar a função soma-c. Olha só, pessoal. Quais são os parâmetros que essa função pede? O intervalo. Ou seja, qual o intervalo? É o intervalo que eu vou aplicar um determinado critério, certo? E o que vem a ser esse critério? Ou seja, eu só vou somar a quantidade de vendas se o meu critério for atendido, certo? O que significa isso? Eu estou querendo somar as quantidades de vendas do mês de janeiro, certo? Então, o meu intervalo aqui, onde eu aplicaria o meu critério, seria o quê? Os meses, certo? O meu critério seria o quê? Janeiro, ou seja, eu vou somar a quantidade de vendas que tenha mês igual a janeiro, certo? E o intervalo de soma é o que eu vou somar caso esse critério seja atendido, que no nosso caso aqui é a quantidade de vendas, certo? Então vamos entrar com o primeiro parâmetro. O intervalo, então, retomando aqui, intervalo é o intervalo que eu vou aplicar o critério. No nosso caso aqui é o mês. Então nós vamos selecionar toda essa coluna do mês, certo? Bom, feito isso, o nosso segundo parâmetro aqui são os critérios, ou seja, qual critério? Eu quero as vendas, a quantidade total de vendas do mês de janeiro, então meu critério é janeiro. Olha só, então vou digitar aqui janeiro, certo? Isso significa que eu vou procurar a palavra janeiro dentro deste intervalo aqui. Em todas as células que eu encontrar janeiro, eu vou somar. Vou somar o quê? A quantidade de vendas. Então, o nosso intervalo soma, que é o último parâmetro, vai ser a quantidade de vendas, certo? Então vamos apertar ponto e vírgula aqui e selecionar a quantidade de vendas, certo? Bom, feito isso, eu vou fechar os parênteses e apertar a tecla Enter, tá? Mas antes disso, vamos retomar aqui novamente. Então aqui o meu primeiro critério é o meu intervalo, o meu primeiro parâmetro é o intervalo que eu vou aplicar o meu critério, certo? Então eu vou procurar aqui, ó, dentro desse intervalo em azul, a palavra janeiro. Toda vez que eu encontrar a palavra janeiro dentro deste intervalo azul, eu vou pegar o valor que está aqui em vendas, certo? Então, por exemplo, a função vai vir aqui, procurar aqui na primeira célula janeiro. Encontrou? Opa, vou somar esse valor, 173. Vou pegar este valor. Logo em seguida, ela vai vir aqui embaixo e procurar novamente a palavra janeiro. Opa, achou? Então eu vou somar 92 ao valor que eu encontrei anteriormente. E assim sucessivamente. Ela vai até chegar ao fim do intervalo procurando a palavra janeiro. Encontrou mais uma vez janeiro? Ela vai somar esse valor, 199, aos valores que ela já tinha encontrado anteriormente, certo? Vamos então aqui apertar a tecla Enter e eu vou ter aí então um total de 653 vendas no mês de janeiro, certo? Vamos repetir aqui esses passos para os meses seguintes. Então, vamos lá. Soma C, ou seja, o meu intervalo aqui vai ser os meses, certo? O critério agora qual é? Fevereiro, ou seja, fevereiro é o mês que eu estou procurando dentro desse intervalo azul, certo? E o meu intervalo de soma, que é se eu encontrar fevereiro, cada vez que eu encontrar fevereiro aqui, eu vou pegar a quantidade de vendas, certo? Então vamos lá
selecionar o intervalo de vendas. Vou fechar os parênteses e apertar a tecla Enter. Olha lá, no mês de fevereiro, então, eu tive 998 vendas, tá? Vamos fazer isso mais uma vez. Soma C. O meu intervalo não muda, certo? Agora, o critério, que vai ser o quê? Março, março, e o meu intervalo da soma, que vai ser isso aqui. Vou fechar os parênteses e apertar a tecla Enter. Mais uma vez, pessoal. Então vamos lá. Soma C, certo? O intervalo, onde eu vou aplicar o meu critério, que é o quê? Os meses, certo? O critério, qual é o critério agora? Abril, ou seja, vou procurar o mês de abril dentro desse intervalo azul. E cada vez que eu encontrar, eu vou pegar o valor de quantidade de vendas e somar, certo? Vou fechar os parênteses e Enter. Bom, pessoal, muito simples, ou seja, eu tenho aqui então a função soma C, que eu passo um intervalo, certo? No qual eu vou aplicar um determinado critério, procurar um determinado critério, no caso aqui nosso seria o mês, e caso eu encontre esse mês, eu somo a quantidade de vendas, certo? Então essa função soma C, ela trabalha com um critério. E já a outra funçãozinha que eu vou mostrar para vocês, que é soma Cs, você pode utilizar mais que um critério, certo? Vamos ver aqui um exemplo que nós vamos utilizar o soma C, soma Cs. Bom, vamos lá. Aqui então eu quero o total de vendas realizada em janeiro, certo? Pelo vendedor Geraldo e pelo vendedor Alan. Como eu faço isso? Muito simples, vamos lá. Igual, para começar a função, vou digitar aqui soma Cs e apertar a tecla Tab. Olha só, a função está me pedindo alguns parâmetros. E agora, na função soma Cs, eu vou primeiro passar o intervalo da soma, ou seja, caso os critérios sejam satisfeitos, o que eu quero somar? Ou seja, no nosso caso aqui é a quantidade de vendas. Então o nosso primeiro parâmetro vai ser a quantidade de vendas. Então vamos selecionar aqui quantidade de vendas e agora o intervalo no qual eu vou aplicar o primeiro critério, certo? Qual é o meu primeiro critério? Ou seja, eu quero que o vendedor seja Geraldo, certo? Então, o intervalo onde eu vou aplicar o primeiro critério é na coluna de vendedor, certo? Então, vamos lá. Vendedor aqui, certo? Selecionei todo o intervalo. E agora, o critério. O critério que eu vou aplicar no meu primeiro intervalo que eu selecionei. Ou seja, qual é o meu primeiro critério, pessoal? Eu vou procurar, então, o vendedor, que nosso caso aqui é Geraldo, certo? Olha só, Geraldo, tá? Agora, eu vou selecionar o segundo intervalo, no qual eu vou aplicar o segundo critério. E qual seria o meu segundo critério? Tem que ser no mês de janeiro, certo? Então, aqui eu vou procurar agora o mês dentro deste intervalo, certo? E o meu critério o critério que eu vou procurar aqui nesse intervalo de mês vai ser o mês de janeiro, certo? Pronto, já está pronta a fórmula. Ou seja, pessoal, eu tenho dois critérios que têm que ser satisfeitos para que eu possa somar a quantidade de vendas. Se não tiver esses dois critérios satisfeitos, o Excel, a fórmula não vai pegar e não vai somar a quantidade de vendas, certo?
Então, vamos lá novamente. A fórmula basicamente vai fazer isso. Ela vai vir aqui, procurar a palavra Geraldo. Encontrou Geraldo? Ela vai vir aqui procurar o mês janeiro. Opa, achou Geraldo e achou janeiro. Então, eu somo a quantidade de vendas. Certo? Ela vai vir aqui para a segunda linha. Né? Opa, é Alan. Não, não é Alan que eu estou procurando, é Geraldo. Então, ele pula. É Ricardo. Não é Ricardo que eu estou procurando. Então, pula. E assim sucessivamente. Certo? Até... Opa, achou Geraldo. Ok. Mas... aqui o mês não é janeiro, é junho, ou seja, não satisfez um critério, então eu não somo esse valor, certo? A fórmula não soma esse valor. Muito simples, vamos apertar o Enter e ver o resultado. Olha lá, pessoal, então o Geraldo, no mês de janeiro, ele vendeu 173 produtos, certo? Vamos fazer isso novamente aqui para o Alan. Então, é soma Cs, certo? O intervalo da soma, certo? Que é o que eu quero somar, caso os critérios sejam satisfeitos. O intervalo do critério 1, ou seja, aonde eu vou aplicar o critério 1, que no caso é o nome do vendedor, certo? Alan. Opa. E o intervalo aonde eu vou aplicar o critério 2, que no caso aqui é o mês, certo? E qual mês que eu estou procurando? Janeiro. Prontinho. Só fechar os parênteses e um Enter. Olha lá, então o Alan, no mês de janeiro, vendeu 92 produtos. Certo? Vamos fazer aqui, mais uma vez, soma Cs. Intervalo da soma é o que eu quero somar, caso os critérios sejam satisfeitos. Certo? O intervalo onde eu vou aplicar o critério, o primeiro critério, que no caso é o vendedor, certo? Qual vendedor eu estou procurando? No nosso caso aqui é o Gustavo. Gustavo, certo? E agora o intervalo do critério 2, que é o mês que eu estou procurando. E qual é o intervalo, qual é o critério que eu vou aplicar aqui nesse intervalo? O que eu vou procurar dentro desse intervalo do mês? É o mês de fevereiro, certo? Fechei aqui o parênteses, dou um Enter, olha lá. Então o Gustavo, no mês de fevereiro, vendeu 750 produtos, certo? E por último aqui, soma Cs, mesma coisa, pessoal. Quantidade de vendas, que é o que eu quero somar. O intervalo onde eu vou aplicar o meu primeiro critério, certo? Que é aqui a coluna de vendedor. E o meu critério, então, vai ser... Opa, não está aparecendo aqui. Deixa eu só selecionar. É o João. É o João, ele escondeu ali. Vamos voltar aqui, soma Cs. Intervalo da soma, o intervalo do critério, certo? Que é o vendedor. E aqui, então, eu estou procurando o João, o vendedor João, certo? E o mês que eu estou procurando é o mês de fevereiro. Prontinho. Bom, pessoal, então aqui soma Cs. Eu vou procurar, certo? A palavra João dentro deste intervalo aqui em vermelho, certo? Se essa condição for satisfeita, eu venho para cá, para a segunda, vou para o segundo intervalo, que é aqui essa área roxa, que é a coluna do mês, e vou procurar a palavra fevereiro, certo? Opa! Palavra fevereiro. Se eu encontrar, se essa condição também for satisfeita, aí sim eu vou para esse intervalo azul, que é a quantidade de vendas e somo. Certo? Vou apertar o Enter e olha lá. Está feito aqui o nosso resuminho de vendas aí. Bem simples, pessoal. Bom, por hoje é só. Eu vou deixar uma planilha anexada para que vocês façam um exercício. Certo?
Aí abaixo eu vou deixar o link e vocês têm que treinar, porque só treinando, pessoal, é que vocês vão pegar prática, certo? Até a próxima!